Olá, gente. Esse vídeo é uma resposta a um outro vídeo do Henri Bugalho, viu? O Henri Bugalho é um estudioso de filosofia e ele está analisando a pseudociência, né? Ele vai dizer que aquela técnica usada pelo site do Metaforando é pseudociência. Eu acho que é mesmo. Não é isso, não é esse a questão que eu vou levantar hoje aqui nesse vídeo. O que eu vou levantar hoje é que ele vai utilizar alguns critérios de pseudociência de um tal de Mário Bunge, né? E eu queria chamar a atenção de todos vocês. Primeiramente, antes de eu falar isso, deixa o seu like, tá? Se você tiver alguma dúvida durante a exposição do meu pensamento, escreve nos comentários, tá? Deixa o like e se inscreva no nosso canal e compartilhe o nosso vídeo para a gente ter mais assim, incentivo para continuar produzindo conteúdo. Meu gato está ali atrás. Então, gente, todos esses critérios de Mário Bunge, para você identificar, separar, né, discernir o que é ciência e o que é pseudociência, ou seja, seriam critérios de cientificidade. Notem que esses critérios eles vão mudando de acordo com a conveniência, né? E se você fizer uma pesquisa de toda a lista de pseudociências da comunidade científica, coisa que é gerada pela própria comunidade científica, todas elas, né, vão sempre considerar como pseudociência aquilo que contraria o dogma ateísta e materialista, né? E tudo aquilo que pressupõe a existência de forças metafísicas, princípio vital, chakras, né? É sempre aquilo que contraria o ateu. Então você vê que, né, atualmente o ateísmo nada mais é do que uma doutrina metafísica, vamos colocar assim, né? Ateísmo não é ciência, o ateísmo não é falseável, não é falsificável, né? Sequer digamos assim, verificável pelo método científico, né? Então note que os critérios de cientificidade, né, que foram expostos nesse vídeo de Henri Bugalho não são os de um Karl Popper, por exemplo, que é o epistemólogo, o filósofo da ciência mais reconhecido, talvez um dos mais importantes do século XX e do século XXI também. E acredito que foi ele que cunhou essa palavra pseudociência, né? É uma coisa que me parece ser uma inovação dele, né? Mas só que quando os cientistas acusam, né, outros saberes que não os saberes da ciência materialista, né? Então a gente está falando de outros saberes, né? E hoje chamar de pseudociência é uma estratégia ad hominem, porque você não tá analisando argumentos, você não está, digamos assim, fazendo uma crítica de argumentos, você simplesmente utiliza de uma régua preconceituosa. Exemplo disso, né? Um sintoma de pseudociência invoca entes materiais ou sobrenaturais inacessíveis ao exame empírico. Nunca existiu essa regra no método científico, nunca existiu. Então eles vão mudando a regra do jogo durante o jogo, quer dizer, uma coisa desonesta, né? Ou seja, claro que a ciência trabalha com observação empírica, né? Mas a eletricidade também, né, é um ente imaterial. Pelo menos não se apresenta aos sentidos. Se é imaterial ou não, isso aí é outra questão que não me interessa saber, né? Então, invoca entes imateriais, né? Imateriais, só porque não podem ser observados, né, pelo método, pela observação sensível. Só que a eletricidade também não se apresenta aos sentidos, né? Você pode só sentir os seus efeitos, né? Muito disso que ele está chamando de entes imateriais e sobrenaturais não podem ser observados, mas podemos sentir os seus efeitos, né? Então aí o físico vai, não, mas espera aí, mas a eletricidade nós podemos medir, né? Você não mede a eletricidade, você mede os efeitos dela, né? Então, para todos os efeitos, né, a eletricidade é um ente que a gente do qual, né, a gente pressupõe a existência devido aos seus efeitos.
Mesma coisa, você pode perfeitamente pressupor a existência da alma pelos seus efeitos, né? Que o corpo, se você consegue demonstrar que existe consciência fora do corpo, né? Como muitos dentro da parapsicologia se esforçam em fazer, você pode perfeitamente concluir que existe, a partir dos efeitos, que existe uma entidade como uma alma imaterial fora do corpo, né? Da mesma forma que a física faz com a eletricidade, né? Mas essa regra nunca existiu. Por exemplo, Karl Popper nunca vai falar sobre isso, né? E, claro, né, que eles não vão utilizar os princípios popperianos para, digamos assim, desqualificar os outros saberes que não são da ciência ateísta, né? E detalhe, aquilo que é considerado pseudociência não recebe verba pública nas universidades, não entra nas academias. Isso é uma forma subreptícia, né, é um projeto de poder, né, para que só os saberes ateístas e materialistas recebam, né, financiamento do Estado. Então você vê aí o dinheiro do bolso do contribuinte espiritualista, o bolso do contribuinte, né, parapsicólogo, sendo utilizado para ser ridicularizado, né? Então chamar os outros de charlatão, de fazedor de pseudociência, isso é desqualificar, isso é utilizar a falácia ad hominem. Poderia ser uma tentativa realmente de uma tentativa séria de fazer uma demarcação entre ciência e pseudociência para resguardar o interesse da humanidade, para que a humanidade não seja enganada por charlatões. Poderia ser assim, se eles utilizassem Karl Popper, mas não fazem. Por que não pode usar Karl Popper? Porque Karl Popper reduziu toda a ciência à pseudociência. O ateu também produz pseudociência, né? Então o Karl Popper ele viu que o grande problema da ciência produzir tanto erro, tanto material absurdo, é o verificacionismo, né? Que existe justamente o paradigma verificacionista, né? Que você parte da observação, formula uma hipótese e pela própria observação você vai, se não for possível você ter um experimento controlado, reprodutível, você vai o quê? Você vai reunir um corolário de fatos, né, que corroborem com aquela hipótese, né, para que ela seja de uma certa forma validada. Isso é o verificacionismo, né? Mas o Popper descobriu que você pode até provar qualquer coisa, né? E os casos mais esdrúxulos, os extremos de pseudociência a partir do verificacionismo é o marxismo, né? A psicanálise e o darwinismo. Esse último, interessante que os ateus nunca falam, né, que Popper descobriu e provou que a teoria da evolução é meramente pseudociência. Eles não falam isso, né? Então, olha que coisa interessante. E eu já vi uma coisa desonesta, assim, num site, há uns 15 anos atrás, ou menos talvez, num site de ceticismo aberto, o cara provando que a parapsicologia era pseudociência, utilizando o falseacionismo de Popper, uma coisa desonesta, né? Então, o que a gente vê é que existem pseudociências, né, que interessam para o ateísmo e outras pseudociências que não interessam para o ateísmo. Então você tem dois pesos e duas medidas, né, em que o evolucionismo, o darwinismo, embora conquanto seja uma pseudociência, ela interessa ao ateísmo, ao projeto de poder do ateísmo, né, de ser uma ideologia patrocinada pelo Estado, hegemônica, a única que vai receber verba de pesquisa do governo, a única que vai ser veiculada nas universidades, né? E os outros que não se enquadram nessa regra, a parapsicologia, talvez, não sei se a parapsicologia utiliza realmente do falseacionismo de Popper, mas qual é a ciência que utiliza? Se você, eu já falei isso num outro vídeo, se você submeter tudo que é produzido, que é considerado ciência pela Academia de Ciência hoje, ao escrutínio do falseacionismo de Popper, não sobra nada. Popper reduziu toda a ciência, né, à pseudociência, a meras especulações, não que tudo virou pseudociência. Ele fala que a verdadeira ciência é aquela que que pode ser refutada, que pode ser falseada, ou seja, refutada, em que as condições da refutação estão claras, né?
Só que acontece que a ciência não procede dessa maneira, né? Você vê aí os cientistas defendendo a todo custo o Big Bang, e os cientistas que defendem a teoria das cordas defendem a todo custo a teoria das cordas. Outros falam que o James Webb desmentiu o Big Bang, outros falam que não, né? Quer dizer, cada um defendendo, tentando vender o seu peixe. Quer dizer, não há... A ciência é dogmática, ela não tem nenhum compromisso com a falsificação, com a refutação, com você produzir coisas que sejam falseáveis, né? Na verdade, Popper ele diz o seguinte, que toda a ciência são meras conjecturas. É tudo provisório, todo o nosso saber é provisório. Ele valida, né, o princípio da incerteza de Heisenberg, que todo nosso conhecimento é uma aproximação. Mas para você desqualificar a parapsicologia, desqualificar outros saberes que não interessam para a ideologia ateísta, você precisa de uma nova régua, não pode ser Popper. Então a tendência geral é dizer que Popper está, né, digamos assim, está desatualizado, estaria ultrapassado. Claro, né, ele chegou ao ponto de desmascarar o darwinismo, que é tão caro aos ateus. É muito conveniente que esse cara esteja ultrapassado, né? Olha só a desonestidade intelectual, né? E você vê nitidamente um projeto de poder aí, né? E também uma tentativa de... Eu acho que você chamar os outros de charlatão, isso é uma forma de assédio, tá, gente? Isso é uma forma em que você tem o ódio ali, que você tem a tentativa de alijar determinadas minorias, determinados grupos da sociedade, entendeu? De você causar e provocar isolamento, né? Você vê que hoje, tanto os adeptos da pesquisa psi, quanto os adeptos do design inteligente, eles estão sofrendo uma pressão, estão sofrendo uma perseguição, né, para colocá-los no isolamento e no ostracismo, para que todos esqueçam que isso existe, né? Isso é uma estratégia. E também a estratégia da queima de arquivo, né, em que existem vários vídeos no YouTube mostrando, né, fenômenos paranormais, que os ateus eles se reúnem em grupo para denunciar ao YouTube, entendeu? E que supostamente estariam ferindo as regras, e esses vídeos são tirados do ar, sem pestanejar. Se você defende, né, fascismo ou coisas assim, aí você pode, né? Mas quando você, né, fala de outras coisas, que, por exemplo, um vídeo que mostra um fenômeno paranormal muito claramente, ele não precisa nem acionar o Ministério Público, é só meia dúzia fazer digamos assim, denunciar, e eles são tirados do ar. Quer dizer, queima de arquivo. O próprio ateu que faz isso, né, que queima as provas, ele vai dizer que não existe prova, mas ele mesmo destruiu as provas, né? Então notem que a estratégia eles não podem mais usar, né, o Popper, né, porque ele não serve. Então, porque Popper reduziu toda a ciência a um saber, né, baseado, que tem como base a meras conjecturas e que é um saber provisório. Então, para você combater, né, aqueles saberes que não interessam ao ateísmo, eles precisam resgatar aquele lugar da ciência como verdade absoluta da filosofia positivista, que o Popper destruiu, né? Que foi profundamente abalado com as ideias popperianas, né? Então eles usam Mário Bunge, tem um outro também que eu anotei aqui, deixa eu ver se eu encontro. Sinais Hansson. Sven é um sueco, Sven Ove Hansson. Quer dizer, a tendência agora é de mudar as regras do jogo, formular novos princípios de demonstração racional que nunca existiram. Os caras mudam a regra do jogo. Do jogo racional, do jogo científico. Então, para você, né, chamar a parapsicologia de pseudociência, para você chamar o design inteligente de pseudociência, você tem que mudar as regras do jogo. Você não pode usar Popper. Não pode. Popper não vale. Karl Popper não, porque ele mostrou a verdade. Tem que ser uma maquiagem. Vamos, né, como é que se diz? Reelaborar esse conceito de pseudociência e fazer uma coisa completamente diferente, um feto paralítico, né? Justamente para caber nos nossos interesses, dos interesses da nossa ideologia,
né? Então você vê aí, né, uma série de... Eu não vou nem falar de todos esses princípios aqui que ele enumerou, né? Mas que ele fala, ó, rejeita críticas alegando que está motivada. Os ateus rejeitam crítica. Você quer ver como é que o ateísmo é pseudociência? Né? Se você pegar esse princípio aqui, nada que se apresenta aos sentidos, né, pode ser considerado ciência, ou objetos de estudo que não se apresentam aos sentidos. É crédulo, né? Então, note, o ateísmo ele tem premissas. Ele é uma ideia, ele é um raciocínio que tem premissas que conduzem a conclusões e que não podem ser testadas pelo método científico. Por exemplo, se você acredita que Deus não existe, forçosamente, você tem que dizer que a ordem cósmica é decorrente do acaso. Primeiro que isso é um fato desconhecido, né? Por exemplo, você nunca viu uma câmera como essa ter surgido ao acaso. Né? Isso é um fato desconhecido, que não faz parte do repertório da experiência conhecida e compartilhada por todos, e você não pode apelar para fatos desconhecidos. Né? E outra coisa também, por ser um fato desconhecido, você não pode usá-lo como explicação, porque toda a produção de conhecimento, você tem que partir do conhecido para chegar ao desconhecido. Você não pode partir do desconhecido. Né? Mas, sobretudo, né, quando você diz que a vida surgiu ao acaso, uma vez eu questionei um ateu, disse assim, a vida surgiu ao acaso? É mesmo? Você tem como demonstrar isso num experimento controlado, um experimento reprodutível, ou seja, que possa ser repetido em condições controladas, de forma previsível? Aí olha a resposta dele, posso, mas você tem que me dar 3 milhões de anos para isso. Aí eu fiquei pensando. Aí eu respondi para ele o seguinte, quer dizer que precisa de 3 milhões de anos? Sinto muito te dizer, mas um experimento científico que demora 3 milhões de anos para ser concluído não é exequível, porque ninguém vive 3 milhões de anos. Ciência se faz em tempo hábil, né? Então, por exemplo, quando eu digo que todo corpo possui inércia, todo corpo possui inércia. Aqui, ó. Aqui, deixa eu botar aqui no... Isso pode ser demonstrado, não precisa de 3 milhões de anos para fazer isso. Né? Então, note que a hipótese de que a vida surgiu ao acaso, ela é indemonstrável, não pode ser demonstrável pelo método científico. Né? Além de ser um fato, portanto, é um fato desconhecido. Você não pode apelar para fatos desconhecidos. E foi uma coisa que nunca foi observada. Eu nunca vi a vida surgir ao acaso. Né? Então aqui fala, por exemplo, invocar entes imateriais que são inacessíveis ao exame empírico. Né? A vida surgir ao acaso é uma coisa inacessível ao exame empírico. Eu nunca vi a vida surgir ao acaso, assim como eu nunca vi um saci-pereré. Assim como eu nunca vi o unicórnio. Outra coisa também, a evolução, né? A evolução fala que o homem veio do macaco, mas isso nunca foi observado. Né? Só existem fósseis que, digamos assim, corroboram com essa hipótese de evolucionista. Mas só que, como se trata de um fato desconhecido, um fato que não se apresenta, que é inacessível aos sentidos, assim como a eletricidade, né? Eu nunca vi o macaco virar homem, assim como eu nunca vi o unicórnio. Né? Então, como é um fato extraordinário, fatos extraordinários precisam de provas extraordinárias. Né? Então, notem que os ateus, eles sempre estão reformulando as regras da demonstração científica e da demonstração racional para caber nos interesses da sua ideologia ateísta. Né? E eles, com isso, eles dominam, eles aparelham, né? Eles fazem o aparelhamento das universidades, o aparelhamento das estruturas do Estado, né? Para que ela patrocine o ateísmo. O ateísmo é hoje a única ideologia que é patrocinada pelo Estado. Alguém poderia me dizer, mas André, você está falando dos ateus? Justamente numa época em que a corrupção mais assolou a religião. Entendeu? Nunca a religião foi tão corrupta, tão monstruosa como agora, fazendo arminha dentro de igreja, defendendo
ideias esdrúxulas que eu nem posso falar, porque eu acho que o algoritmo isso vai prejudicar o meu vídeo, né? Agora veja, pois é, né? Mas acontece que há quem esteja criticando a religião corrupta. E outra coisa, eu não estou defendendo aqui essa religião. Eu não sou evangélico, nem sou católico. Nem uma coisa nem outra. Eu não estou defendendo religião fundamentalista, nem estou defendendo religião fanática, tá? Nem estou defendendo esses fanáticos fundamentalistas e sectários, né? Essa era a palavra que eu estava procurando. Minha intenção não é essa. Nunca foi, né? Justamente quem é a maior vítima dessa campanha de assédio moral, de assédio narcísico contra os espiritualistas, contra as religiões de matriz africana, são justamente essas doutrinas aqui, né, que vão afirmar como verdade absoluta, né, que o ateísmo, ou que a ciência materialista e ateísta é a única ciência que existe. Só os ateus que fazem ciência, né? É isso que eles querem, eles fazem uma maquiagem para parecer isso. E note que a estratégia deles é tão manipuladora que eles, por exemplo, quando vão falar de Karl Popper, eles nunca, né? Sabe aquele princípio do Noam Chomsky, uma forma de manipulação das massas, é quando você deixa as pessoas na mediocridade, né, sem que elas tenham ferramentas para se defender, né, de sofismas de gente da academia, de intelectuais, né, que vão utilizar de coisas tão técnicas, né? Isso é uma forma de obscurantismo também, né? Eles vão utilizar de coisas tão técnicas que a maioria das pessoas não tem acesso, nem estudou aquilo para poder se defender de determinados sofismas, né? Então isso é uma estratégia de obscurantismo, mas é uma estratégia também de você deixar as pessoas na mediocridade, porque você pode ver que os grandes intelectuais, professores universitários, quando eles vão falar de Popper, eles nunca falam, né, que o darwinismo que Popper provou que o darwinismo é pseudociência. Eles nunca vão falar isso. Eles sempre omitem esse fato para deixar as pessoas na mediocridade intelectual, né? E as pessoas não terem como se defender. E outra coisa, as pessoas não estudam a diferença entre Popper, Mário Brunge ou aquele outro que eu falei no início, que eu nunca consigo decorar o nome dele, Sven Ove Hansson, né, esse sueco aqui. As pessoas nunca vão saber a diferença. Então, eles usam de um debate muito técnico, né, que só eu sou professor de filosofia, eu entendo dessas coisas, eu estudei isso aqui. Metodologia da ciência, filosofia da ciência, epistemologia. Você tem que ter tanto conhecimento, né, que eles vão assim, se impondo através de deixar as pessoas na mediocridade intelectual e, ao mesmo tempo, que se utilizam, né, de um debate excessivamente técnico, né, para filtrar, para chamar de charlatão quem eles interessam que seja um charlatão, né, e para eles se imporem como pensamento hegemônico, como verdade científica, verdade esta que não existe, que Karl Popper já falou que não existe, que Popper já reduziu toda a ciência à pseudociência. O ateu também produz pseudociência. Se você for levar a sério o falseacionismo de Popper, então, meu querido, não tem mais ciência. Todo mundo é pseudociência, está todo mundo igual. Cada um está defendendo as suas ideias, no livre mercado democrático de ideias. Mas o ateu, ele não quer isso, ele quer que exista uma diferença, ele quer que ele tenha razão, que ele seja o portador da verdade científica. Note que isso é uma coisa política, isso é uma estratégia de dominação. Note que isso mostra o quanto o ateísmo é um projeto de poder, né, que está querendo se impor por uma narrativa que se diz detentora da ciência, a única que é a ciência, né? E por aí vai. E alijando determinados grupos sociais, né? Utilizando a estratégia ad hominem de reduzir a pessoa, ao invés de debater ideias, você desqualificar o autor daquelas ideias, quem defende aquelas ideias. Ou seja, a estratégia ad hominem, que é uma coisa intelectualmente desonesta, vai chamar de quê?
de negacionista, vai chamar de charlatão. Todas essas estratégias que são argumento ad hominem, elas mostram a profundidade tanto da desonestidade intelectual, né, quanto do propósito de alijar grupos, né, isolá-los, né, relegá-los ao ostracismo, né, negando o acesso deles à academia, à universidade, ao direito de existir. É uma forma de você anular o outro, a alteridade, né, e transformar o outro em si mesmo, né? É uma estratégia narcisista. Eu, inclusive, vou escrever um livro sobre isso, né? O ateu narcisista, que não é nenhum... Não estou dizendo que todo ateu é assim, não estou dizendo que querendo demonizar ou digamos assim, demonizar e fazer um linchamento, como eles fazem, porque isso é uma forma de linchamento, né? Chamar os outros de negacionista, de charlatão, é uma forma de demonização e linchamento, né? Aliás, essas são estruturas, são recursos utilizados pelo ateísmo hoje, a lacração, o cancelamento, né? É isso daí que eles estão fazendo, esses canais, né? Eu sou de esquerda, eu sou de orientação progressista, mas esses canaizinhos, esses youtubers que estão aí, tudo canaizinhos de lacração e cancelamento, né? Que eles fizessem isso com os bolsominions, tudo bem, mas fazer isso eles estão fazendo com geral, quem não concorda, né, com o ateísmo deles, né? Porque a questão de política é isso mesmo, política é debate, é briga, é embate, dependendo do nível do absurdo que se defende. Mas defender que existe o sobrenatural, que existe a alma, que existe Deus, e você querer reduzir essas pessoas a charlatões, né, e utilizando de desonestidade, mudando as regras, os critérios de cientificidade e as regras da demonstração racional para isso, mudando as regras do jogo durante o jogo, isso é uma coisa desonesta, isso é uma estratégia de dominação desonesta, é uma violência simbólica, que precisa, um assédio, uma forma de assédio, né, contra minorias, né, que precisa ser combatida. Eu não estou defendendo aqui a religião fundamentalista, nem o evangélico, nem o católico, eu estou defendendo aquelas pessoas que realmente são vítimas, né, do assédio desses grupos de pseudo-céticos, porque de ceticismo eles não têm nada, mas que são ateus dogmáticos, né, preconceituosos. Aliás, um dos critérios aqui, ó, é que não aceita críticas, ó, rejeita críticas, alegando que está motivada por dogmatismo ou por resistência psicológica. Ele já deve ter recebido esse tipo de crítica, né? Recorrem ao argumento ad hominem. Ah, eles não recorrem, não. Não recorrem nunca, né? Ao invés do argumento honesto. Bem, gente, então é isso daí. Se vocês gostaram do vídeo, era isso que eu tinha para dizer, entendeu? Eu acho que isso precisa ser dito, precisa ser falado por alguém. Desculpe se é muito incisivo o que eu falei, é muito, assim, pesado, mas tem que ser dito, tá, gente? Então, até o nosso próximo vídeo, se os céus assim o permitirem. Até lá.